Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês, trazendo informações em mais um programa, Manual do Proprietário, aquele projeto de saúde que te ensina a cuidar das bases fisiológicas na prevenção da saúde e não cuidar só dos sintomas. A única saída para nós não é medicar, drogarias que vendem drogas, não. Isso tem a sua hora de ser utilizada, né, para apagar incêndio, mas o grande mérito desse projeto, que vem aí há mais de década com vocês, é ensiná-los que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte, se não todas essas doenças, têm em comum uma série de intercorrências que vêm ocorrendo no nosso sistema, no nosso organismo, e que nós não damos conta, não nos damos conta, e em nossa medicina convencional, menos ainda, e não trata, não cuida, e esses elementos vão agindo, tornando o nosso terreno predisposto a que as doenças se manifestem e evoluam. E esses monstrinhos são vários, né, que eu costumo chamar de meia dúzia de monstrinhos, que é falta de água intracelular, falta de oxigênio intracelular, desproporção de nutrientes, carência de nutrientes, excesso de outras substâncias, né, que nem carga de ferro excessiva, síndrome metabólica por aumento de resistência à insulina, levando a obesidade, hipertensão, diabetes, aumento de resistência à ação de outros hormônios também, que nem é conversada na nossa medicina convencional. Então, a desmodulação hormonal em geral, a inflamação crônica silenciosa, o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, a glicação, os produtos finais da glicação avançada, a destruição das proteínas. O que leva isso tudo a acontecer? Como é que a gente pode controlar tudo isso aí? Outra grande causa dessas doenças todas é a toxicologia ambiental, e é sobre toxicologia ambiental que eu vou hoje, literalmente, envenenar vocês mais um pouquinho. Obviamente, em outros programas, vocês vão ter as soluções para isso tudo. Mas a missão, o importante, é que vocês percebam que depois de tudo que eu vou falar, esse assunto de toxicologia ambiental não pode jamais ficar em segundo plano. Ele deve fazer parte do tratamento de qualquer ser humano, do tratamento das causas de qualquer doença. Eu já falei muito para vocês em programas passados sobre metais tóxicos, já falei também sobre agrotóxicos, mas hoje eu vou dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de noção sobre esses produtos para que vocês entendam. E eu acho que, na verdade, a trama saiu do controle. Se a intenção na criação desses agrotóxicos era boa ou não, eu não tenho certeza. O uso foi iniciado na Segunda Guerra Mundial desses agrotóxicos para destruir plantações de arroz dos japoneses, né, para que eles perdessem a guerra por fome, desnutrição. Depois, ele passou a ser utilizado de outras formas na agricultura, mas começou com essa ideia de destruir a produção de arroz dos japoneses e fazê-los perderem a guerra por fome. Depois da utilização na agricultura, se tinha boa intenção de aumentar a oferta de alimentos ao mundo, diminuir a fome do planeta, controlando as pragas, aumentando a produção geral, enfim, podia ser uma boa intenção. Mas muitos e muitos químicos entraram no nosso meio ambiente, cerca de 150 mil ou mais da Segunda Guerra Mundial para cá. E poucos deles
menos de 20% de todos, foram estudados para sabermos quais seriam os impactos dessas substâncias na natureza e na saúde dos organismos vivos. Não se tem um controle quando quer lançar um remédio pela indústria farmacêutica que se passam por fases de testes 1, 2, 3. Não é necessário para esses produtos químicos. Mas eles geraram muitas doenças, né? Crianças com câncer infantil, déficit de desenvolvimento. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada um e o que cada um causa, como diabetes mellitus, doença cardiovascular, infarto, AVC, hipertensão, câncer, doenças autoimunes. E o pior, que a combinação de várias substâncias diferentes geram novas substâncias que nós não temos o mínimo controle, né, do que vai causar na saúde humana e no meio ambiente. E também a quantidade utilizada, a falta de regras, agrotóxicos não autorizados para certas lavouras e que são usados para aumentar a produção dessas lavouras. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, esse país sozinho, em quase 200 países do mundo, só o Brasil consome 20% de todo o agrotóxico produzido no planeta. Então, vocês têm uma ideia da exposição, da toxicidade que a gente vive e como seria importante adotarmos na medicina convencional. Na medicina funcional já usa isso, né? Mas colocar isso como rotina de todos os pacientes em tratamento, ou mesmo os pacientes para prevenção, cuidar dessa carga tóxica que carregamos no corpo. Porque a capacidade de lotar nossos depósitos de tóxicos e agrotóxicos, fertilizantes são deles, diminuindo a nossa capacidade de detoxificação, que pode ser maior ou menor, vai ser exatamente igual à sua capacidade de degenerar, de adoecer. Isso é individual, é individualidade bioquímica, individualidade genética. Uns toleram uma quantidade maior, outros menor, mas o certo hoje é que vai chegar uma hora que, de tanto lotar de tóxicos ambientais, nós vamos degenerar, cada um de uma maneira diferente. Muito bem. A saúde, então, depende do balanço entre as influências benéficas e ruins do meio ambiente sobre a biologia e a individualidade genética e bioquímica de cada indivíduo. Nós precisamos prestar mais atenção à exposição aos xenobióticos. Eu já falo para vocês o que são xenobióticos. São substâncias químicas estranhas e perigosas à saúde de organismos vivos. Xenobióticos, vários xenobióticos, são conhecidos como POPs. POPs em inglês seriam Persistent Organic Pollutants, ou seja, poluentes orgânicos persistentes. Aproximadamente 150 mil produtos químicos contendo carbono foram introduzidos no meio ambiente desde a Segunda Guerra Mundial. Muitos estudos mostram os danos à saúde geral e ao desenvolvimento de crianças, mas apesar de todos esses estudos, os interesses econômicos falam mais alto e pouco se faz para deter essa toxicidade. Ao final da Segunda Guerra e após esses anos todos, esses químicos passaram a ser utilizados em larga concentração na produção agrícola, erradicação de mosquitos, usos caseiros e jardinagem, etc. Na década de 50, médicos epidemiologistas analisaram os problemas relativos à exposição desses químicos, chamados de POPs, né, poluentes orgânicos persistentes, e observaram problemas na reprodução, no desenvolvimento, distúrbios endocrinológicos, imunológicos e efeitos carcinogênicos dessas substâncias, ou seja, substâncias produtoras de câncer, criadoras, geradoras de câncer. Olha que interessante. O Programa Ambiental das Nações Unidas realizou uma convenção em Estocolmo, capital da Suécia, em 2001, e baniu o uso de 11 desses poluentes orgânicos persistentes, desses 11 POPs. Apesar disso, o DDT
o inseticida, que também foi banido, ainda é usado em países em desenvolvimento para o controle da malária, para a erradicação do mosquito que traz a malária, é o vetor da malária. Por que esses poluentes orgânicos são persistentes? Essa é a pergunta. Por que eles são persistentes e não são degradáveis, que nem são degradáveis uma folha de papel, né? uma folha de uma árvore que cai? Pois eles resistem à degradação fotolítica, ou seja, da luz, à degradação biológica e química, e podem levar muitas décadas para biodegradar e desaparecer da natureza, pode levar até um século. Né? Plásticos também podem levar muito tempo, são persistentes para serem degradáveis. E são substâncias lipofílicas que têm afinidade por gordura, se acumulam em tecidos gordurosos. E quando eu falo para vocês de tecidos gordurosos, eu não estou falando na gordurinha da barriga ou das nádegas. Eu estou falando que toda a membrana celular, todas as membranas das células do seu corpo são constituídas de gordura, então lá eles também se alojam. Né? Todas as membranas celulares, a bainha de mielina que reveste seus nervos, também. Eles podem estar muito bem ligados, estão a doenças neurodegenerativas, desmielinadoras, como a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Eles se acumulam também em toda a cadeia alimentar, ficando assim muito fácil o acúmulo dessas substâncias em nosso organismo. Muitos desses POPs, desses poluentes orgânicos persistentes, são semivoláteis. O que significa isso? Que eles podem viajar milhares de quilômetros pelo ar e se depositar pelos 5 continentes, além das nossas vias aéreas, pulmões e corrente sanguínea. Olha só. Alguns POPs, poluentes orgânicos persistentes, têm seus efeitos adversos já muito bem documentados. Exemplo de alguns. A triazina, um herbicida, ela aumenta o risco de câncer de mama. O carbamato, que é um herbicida, um fenóxido herbicida, aumenta o risco de câncer de pulmão. Inseticidas de ambientes internos, aumenta o câncer de cérebro e leucemia linfocítica em crianças. Tudo isso que eu estou contando para vocês é que eu pesquisei e tenho os trabalhos na literatura nos fornecendo todas essas fontes. Gestantes contaminadas com PCBs, principalmente os bifenils policlorinatados, têm o desenvolvimento neurológico de seus filhos afetados. Existem evidências ainda que essa contaminação altera o comportamento típico de cada adolescente, levando a uma menor masculinização nos meninos e maior masculinização nas meninas. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Menor masculinização nos meninos, que deveriam ter um comportamento masculinizado, e maior comportamento masculinizado nas meninas. Déficit de atenção, hiperatividade, que estão cheio de adolescentes no mundo hoje usando o metilfenidato, a ritalina, estão contaminados por essas substâncias químicas, poluentes orgânicos persistentes. Retardantes de chamas são outros desses poluentes orgânicos persistentes. Existem mais de 180 tipos no mercado. Né? Eles são denominados BFRS, ou seja, Brominated Flame Retardants. São retardantes de chama brominatados. Eles são tóxicos para o fígado, tóxicos para o sistema imunológico, neurotóxicos, tóxicos para o sistema neurológico, agem também como disruptores endócrinos, desregulando o funcionamento da tireoide com todas as suas consequências, e têm efeitos estrogênicos falsos ou deletérios. Eles, na verdade, são os causadores de câncer de mama e próstata, e não os nossos hormônios que nós passamos a vida inteira produzindo. Né? Então, as doenças crônico-degenerativas, elas estão diretamente ligadas a uma hiperexposição tóxica ou uma capacidade pequena do seu sistema de detoxificação de funcionar.
Isso inclui todos os tipos de doenças neurodegenerativas, como câncer, fadiga crônica, fibromialgia, doenças do sistema endocrinológico, doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Fontes de toxina dos alimentos são resíduos de petroquímicos na comida e água proveniente das práticas utilizadas na produção desses alimentos e dessa água. O mercúrio do lixo industrial, frequente nos peixes, o chumbo no suprimento de água, os produtos finais da glicação avançada dos alimentos industrializados, tudo isso vem nos contaminando cada vez mais e mais intensamente e fazendo parte da geração de todas essas doenças. Olhem que trabalho muito interessante. Antes de continuar, eu queria só dar um alôzinho para você que está sintonizando agora a nossa Mundial. Esse é o programa Manual do Proprietário, que vem ao vivo aqui para vocês, há uma década, todas as terças-feiras, às 14 horas, trazendo dicas de saúde, dicas de prevenção, né? Como você lidar com a causa das doenças e não simplesmente com os sintomas. Tudo isso que eu falo para vocês é colocado no YouTube. Então, um jeito muito prático para você que está dirigindo agora, que não tem tempo para estar anotando o que eu falo, aos fins de semana, youtube.com, vão na conta Dr. Edmond Saab Jr. e vai estar tudo colocado lá para vocês, pelo Jean, para vocês poderem ouvir com calma, pesquisarem e verem tudo que podem fazer a respeito de estar se contaminando o menos possível, né? Porque o mundo está todo tóxico, tá ok? Outra dica importante para vocês é o site do Simp Saúde, Centro Integrado Medicina Preventiva, então é simpsaudejunto.com, sem o BR. Vocês vão ter um monte de dicas interessantes, de um suco detoxificante e muito mais. E para vocês, fica o nosso link de contato também para sugestões de pauta, dúvidas, o e-mail aqui da Rádio Mundial. Queria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas. A nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho para mim, e aí eu estou respondendo vocês e tornando o nosso programa muito mais interativo. Agora, deem uma olhada nesse trabalho interessantíssimo e recente que foi publicado no Journal of Internal Medicine, né, em junho de 2012. E ele é assim: Can persistent organic pollutants and plastic associated chemicals cause cardiovascular disease? Quer dizer, pode esses POPs que eu falei para vocês agora e produtos químicos associados do plástico causarem doença cardiovascular, infarto, AVC, doença arterial renal, doença arterial periférica? Ele foi feito na Universidade de Uppsala, na Suécia, esse trabalho. Então, durante a última década, a associação entre produtos orgânicos persistentes, e entre eles os principais, os bifenils policlorinatados, as dioxinas de pesticidas, como risco de doenças cardiovasculares tem sido reportado em humanos. Mais recentemente, químicos plásticos associados, que nós vamos chamar de PACs, então os químicos plásticos associados, principalmente entre eles o bisfenol A e fitalatos, também vêm sendo associados ao aumento da doença cardiovascular. Muitos estudos foram realizados para avaliar o resultado dessa contaminação. Como exemplo, a ocorrência de acidentes com alto índice de exposição a esses tóxicos, estudos ocupacionais, ou seja, pessoas que trabalham utilizando desses produtos, estudos geográficos das condições de saúde das pessoas que vivem perto de áreas contaminadas e estudos na população em geral, onde são realizados exames que medem os níveis corporais desses contaminantes ambientais. E esses estudos evidenciaram claramente que a diabetes também está associada aos POPs e também mostram ligação desses tóxicos com hipertensão, com obesidade, com alteração de triglicéridos e colesterol, obviamente todos os fatores de risco
para doença cardiovascular, como infarto, como AVC, que eu comentei com vocês. E ainda, nós precisamos pensar com mais cuidado na associação entre esses produtos plásticos, como bisfenol A e fitalatos, junto com os outros POPs, agindo no organismo. Aí, provavelmente, vocês teriam a ligação deles a todos os tipos de doença. Tá ok? Então, eu passei aqui para vocês uma ideia só do quanto a gente está sendo contaminado, e eu estou falando aqui só em questão de agrotóxicos, de plasticizers, de dioxinas, que é oriunda de toda a produção industrial, de toda a combustão na indústria, como fazem a disrupção de nossos hormônios, levam a doenças hormonais, a doenças imunológicas, a câncer, a diabetes, a hipertensão, a doença cardiovascular. Então, como tratar de tudo isso? Simplesmente utilizando-se de remédio sem estar concomitantemente fazendo um processo adequado de desintoxicação hepática, renal, do sistema linfático, hidratando esses pacientes, fazendo suar, e aí vai. E vocês vão ter programas falando para vocês somente de detoxificação. Agora, eu queria mudar um pouquinho e falar de um outro lado mágico, que não é veneno. É de um aparelhinho criado para criar órgãos. Através de um dispositivo criado na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que tem o tamanho de uma moeda. E ele injeta código genético através da nossa pele para poder criar o tipo de célula necessária à regeneração de qualquer tecido. Então, fizeram testes com ratos, com porcos, obstruíram a circulação arterial da perna de um rato, fizeram um estímulo com chip, e essa circulação após uma semana estava regenerada e a perna após 2 semanas regenerada. Muito bem, eu recebi esse e-mail, eu vi esse artigo científico, e foi de uma amiga, uma terapeuta muito inteligente, e eu respondi para ela, provavelmente a frequência que Cristo usava quando ele fazia o cego enxergar, o aleijado andar, o leproso curar, fosse essa frequência. Então, nós precisamos saber qual é a frequência que Cristo usava. E ela me respondeu que a frequência era o amor. E aí eu respondi para ela, mas máquina nenhuma emite essa frequência chamada amor. Então, o que eu queria simbolizar para vocês com isso hoje é que máquina, ela não emite essa frequência amor. Ela vai poder emitir frequências que possam tentar regenerar um tipo de célula ou outro tipo de célula. Mas amor, com certeza, faz parte da regeneração de qualquer célula. Eu acredito que ele é a energia motriz de todo o universo. E como nós estamos numa semana que eu considero muito especial, porque comemora-se não a entrega de presentes, a comilança ou a bebelança, mas o nascimento de um grande avatar. E eu falo isso porque nem todo mundo que me ouve é cristão, e eu respeito a todos, então não preciso falar dele como um Deus, mas falar como o ser que habitou esse planeta 2000 anos atrás e exerceu, entre várias virtudes, a medicina com maestria, curando. Ele, com certeza, ele era um canal direto do amor para toda a reorganização do material biológico e molecular. E a dica que eu queria dar também, para que vocês mantivessem a saúde ótima, é manter o sentimento dessa semana, desse dia, desse aniversário, na sua mente e no seu coração, por todos os dias do ano que vão vir. E vocês vão ver que esse ano vai ser muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais saudável. Pessoal, desejo um super fim de ano para vocês, e especialmente um Natal muito feliz. Abração a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.